Depois do terremoto que rolou lá no Japão, aquela catástrofe toda, a gente perdeu 1,8 microsegundos do nosso dia. Você nem deve ter percebido, né? Mas sim, os nossos dias estão um pouquinho mais curtos. Mas por que será que isso aconteceu, hein? Não sei, mas é meio irrelevante pra mim. Você sabia que os dias estão um pouquinho mais curtos depois do terremoto lá no Japão? Ah, eu escutei falar. Tem ideia do porquê que isso aconteceu? Sei lá, porque o Fiuk parou de cantar. Essa foi muito boa, realmente, o Fiuk parar de cantar. A gente deveria ter os dias mais longos, né? Porque a gente merece viver mais depois dessa. Acredito, ouvi falar, que seja a variação da inclinação do eixo terrestre. Mas será que ao longo dos anos a gente não pode perder meio dia com isso? Acho que daqui a muito tempo continua sendo relevante pra mim, porque eu não vou estar viva. A pessoa se preocupa só com dela, né? Com os outros que vão estar por aqui, quem se importa? Vocês sabiam que a gente perdeu 2 microsegundos do nosso dia depois daquele terremoto lá no Japão? Não sabia. Não sabia? Como assim 2 microsegundos? Eu acho que ninguém sabe porque a gente tá com 2 microsegundos a menos no dia, mas tem alguém que pode nos tirar essa dúvida. Conta aí, Jadowski! Professor, o que aconteceu com a Terra, o que aconteceu com o Japão, que a gente perdeu 2 microsegundos do nosso dia? Não foi exatamente por causa do terremoto do Japão, né? Tem um problema de perspectiva que as pessoas não estão encarando direito. Ao contrário, alguma coisa alterou a distribuição de massa na Terra e isso fez com que o Japão, então, acabasse tremendo. Então não foi o terremoto, como a galera tá dizendo aí pela internet, não foi o terremoto que mexeu a Terra e a gente perdeu microsegundos. Não, a gente acha que a gente é muito grande, né? A gente não tem noção do nosso pequeníssimo tamanho, a real é essa. Então, o que acontece é assim, a Terra é muito grande, vai ter um raio de 6.000 quilômetros, acabou se chacoalhando, se modificando aí na sua estrutura e o Japão, que está numa casquinha de 10 quilômetros, é que acabou sofrendo a consequência. Olha o tamanho, são 6.000 quilômetros de raio da Terra para 10 quilômetrozinhos de crosta terrestre no Japão. Quer eu te mostro como é que a Terra está girando mais rápido? Por favor, quero ver, como é que é? A Terra girando é como se eu estivesse aqui girando na cadeira. Ao contrário, né? Eu girando é como se fosse a Terra. E aí eu esticando os braços, eu vou te mostrar a massa bem longe do eixo da Terra. Então ela bem afastada, bem distribuída. E aí depois, quando eu fechar os braços, vai ser o equivalente à Terra ter se acomodado e enxugado, né? Trazido a massa mais para perto. E aí a gente vai ver o efeito que isso tem, que é o que aconteceu depois desse movimento aí que gerou o terremoto no Japão. Vamos ver então. Quando a gente tem a massa mais concentrada, tu tem menos desse momento e tudo gira muito mais rápido. Quando tu afasta do eixo, tu aumenta a inércia, tu aumenta essa dificuldade e aí tu não gira tão rápido. Então, na verdade, o que aconteceu foi que a massa da Terra ficou mais próxima do eixo da Terra, foi isso? Ela se acomodou por um motivo desse que a gente não sabe qual é, e ela acabou se concentrando. Aqui no hemisfério ela ficou mais próximo um pouquinho, mas muito pouquinho do eixo. A gente corre o risco de acontecer outra modificação na Terra, no eixo da Terra, e sei lá, a gente perder talvez um segundo, uma hora, pode acontecer? Então, essas modificações, elas acontecem, né? Por isso que a gente tem de tempos em tempos terremotos e daqui a pouco uma erupção vulcânica aqui. Mas olha só, são 2 microsegundos que a gente perdeu. Se tu for ver, a cada dia tu perdeu 2 microsegundos. Vai demorar 3.000 anos pra gente ter um dia 2 segundos mais curto. Quero aproveitar que o professor Jadowski está aqui com a gente para responder outras perguntas que assolam a nossa cabeça. Vargas, por exemplo, tem uma pergunta muito boa. Vem cá, Vargas. A pergunta do mar? É. A pergunta do mar, por que diz que o mar é... Por que o céu é azul, você perguntou? O céu é azul. Por que, professor, que o céu é azul e o mar é verde? A gente fica com essa coisa porque a gente olha pro céu e vê azul, tu olha pro sol e vê amarelo, tu olha pro mar e vê verde ou vê azul, dependendo se a gente tá no Caribe, pra onde é que a gente foi. Mas a questão é que essa percepção, claro, ela fala do que a gente está enxergando, mas às vezes a gente tem que saber o que está envolvido. Vai, o sol é branco, porque é a luz branca que está vindo de lá. O céu é ar, é transparente. Agora, o branco do sol que entra na atmosfera se espalha. E aí o azul se espalha mais e a gente vê azul vindo de todos os lados. Aí quando tu fala da água, se tu pegar um copinho de dentro da água, é transparente. Então os processos de dispersão, de refração que a gente estuda, eles explicam o que a gente vive todo dia. Entendeu, Vargas? Eu entendi, mas quando eu era criança, eles falavam que o sol era amarelo. Mandava tu pintar o sol amarelo. Amarelinho e desenho tudo bonito. O mar azul. O mar azul. E o aí céu. Confunde, né? É. Aí cresce, fica desse tamanho com as mesmas dúvidas. Agora Chico, o professor agora fala que o sol é branco. Aí agora eu tô... Agora tu não tá descrente da vida, né, Vargas? O que o pessoal vai falar lá?